Bom dia a todos. Sempre muito importante estar aqui com vocês. É mais um evento do PET Pedagogia, um evento muito importante. Meu nome é Lucy Musetti, tutora do PET. Eu passo a palavra agora, né, aos integrantes do PET Pedagogia. Muito obrigada. Tenha um excelente curso. Até mais. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Normas ABNT, promovido pelo PET Pedagogia, que será ministrado pela professora e doutora Maria Fernanda. Antes de começarmos, vou passar alguns informes. O curso tem a certificação de 2 horas. É imprescindível que vocês fiquem até o final, porque no final vamos disponibilizar um formulário de presença e avaliação. Peço que mantenham os microfones e as câmeras desligados para não sobrecarregar a transmissão e também informo que vocês podem estar colocando as perguntas no chat, que durante o curso a professora tem a liberdade de responder da forma que preferir. Também friso que esse curso ficará disponível no canal do PET Pedagogia no YouTube e também é muito importante que vocês nos acompanhem nas redes sociais para acompanhar os próximos cursos, eventos, oficinas que vamos promover. E agora eu passo a palavra para a professora Maria Fernanda e desejo um ótimo curso a todos. Muito obrigada, Joyce, pela apresentação. Bom dia a todos e todas. É sempre um prazer estar aqui, ministrando essas oficinas que são tão importantes, né, para o nosso desenvolvimento acadêmico. Então, muito obrigada novamente à professora Lucy, ao pessoal do PET pelo convite. Tá? Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco, né, então, sobre as normas da ABNT. É importante salientar que são muitas normas, né? É bem completo, né? Bem complexo. Na verdade, complexo não. À medida que você vai conhecendo, que você vai utilizando, vai se tornando mais simples. Mas é muito extenso, né? Então, assim, as normas, elas são extensas. Então, nós vamos começar aqui uma conversa e eu estou disponível também posteriormente, se vocês tiverem dúvidas, enfim, estou à disposição para o que precisar. Tá? Então, essa nossa conversa, ela será um pouco mais prática, né? Eu vou mostrar alguns instrumentos que vocês podem utilizar, vou apresentar para vocês a norma de uma maneira geral. Depois nós vamos abrir aqui um documento do Word e vamos trabalhar nele para colocar em prática mesmo toda essa teoria, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se eu não souber responder ou se eu não me recordar de alguma norma específica, muito específica, aí eu anoto e passo para vocês posteriormente, tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Agora foi. Vamos lá. Bom, então, nós vamos falar um pouco das normas da ABNT e vamos tentar atrelar isso, né, à metodologia científica, que, na verdade, elas estão completamente relacionadas, tá? Então, vamos tentar fazer isso de uma maneira, como eu disse, prática e de uma maneira que vise contribuir da melhor maneira possível para vocês. Então, vamos iniciar falando sobre o que é a ABNT, né? A ABNT é uma associação privada que ela surgiu, na verdade, no início do século passado, e ela visa, então, normatizar, né, vários setores, várias questões. A ABNT específica para textos, né, para produtos acadêmicos, para escritos acadêmicos, ela surgiu um pouco depois, né, um pouco
posteriormente, com a disseminação da ciência, das pesquisas. Então, houve a necessidade, né, de se desenvolver normas para que isso ficasse padronizado também. Então, todas as instituições educacionais, né, sobretudo as instituições de ensino superior, elas vão requerer algum tipo de norma, às vezes da APA e geralmente da ABNT. Tá? Então, é muito importante nós termos uma noção de como utilizar, de como fazer isso da melhor maneira possível. E eu vou mostrar para vocês no Word que quando nós aprendemos a trabalhar com ele, isso facilita muito o nosso trabalho. Tá? Então, vamos atrelar isso às normas. Na prática, eu vou mostrar para vocês o porquê isso facilita. Tá? Então, nós vamos ver aqui desconfigurou, desculpa, não estava assim. Mas nós vamos ver um pouco sobre fonte, sobre citação, como utilizar esse texto, né, como utilizar espaçamento, as referências. Nós vamos dar uma olhada no documento da biblioteca, mas eu já adianto para vocês que existem referências para tudo. Tá? Então, às vezes, vocês vão precisar referenciar algo muito específico. Então, se não tiver o exemplo, aí, inclusive, vocês têm a possibilidade de solicitar um auxílio da biblioteca. Tá? Então, a minha orientação é, primeiro, utilizem os modelos, consultem os materiais, consultem tudo que estiver disponibilizado, e aí, se vocês tiverem dúvidas, procurem a biblioteca, porque elas nos auxiliam com isso, tá? Com essas questões mais específicas. Passando um pouquinho, eu trouxe aqui uma tabelinha, né, mais geral de algumas normas que estão disponibilizadas para os textos acadêmicos. Então, a gente pode ver aqui que tem a norma específica para a estrutura de monografia e TCC, uma norma específica para realizar citações, a de referências bibliográficas, que é a mais extensa, uma das mais extensas, a de formatação de sumário, a de resumo de TCC. Então, tem várias normas, né? São diferentes, na verdade, mas que compõem todo esse conjunto de normas para elaboração dos trabalhos acadêmicos, dos escritos acadêmicos. Quando e como utilizar, então, como eu disse para vocês, vocês vão utilizar sempre, né? As revistas pedem, os TCCs, dependendo do curso que vocês estiverem, artigos, capítulos. Então, ela é muito útil, na verdade, ela é na nossa vida acadêmica, tá? Então, é imprescindível conhecer um pouco, pelo menos, das normas, né? Ter um norte para seguir, tá? Então, isso facilita, inclusive, na hora de escrever, tá? Então, os elementos, nós veremos aí um pouco dos obrigatórios e opcionais, né, dos pré-textuais e dos textuais e pós-textuais, as fontes, né, os parágrafos, as margens, vamos ver também as notas de rodapé, o que são citações diretas, o que são citações indiretas, como utilizá-las no texto. Vamos ver também a questão de tabelas, quadros e figuras, como citar e como referenciar. Tá? Então, aqui, os elementos. Os pré-textuais. O que é obrigatório nos elementos pré-textuais? A capa, a folha de rosto, a ficha catalográfica. Depois eu mostro para vocês como nós geramos uma ficha catalográfica, aqui pelo site da biblioteca. O que é opcional aqui, a errata é opcional. Tá? Folha de aprovação, no caso de teses, dissertações, ela é obrigatória. Dedicatória é opcional, o agradecimento é opcional, a epígrafe é opcional também. O resumo, ele é obrigatório. O resumo no seu próprio idioma, ele é obrigatório, e língua estrangeira, ele é obrigatório também, tá? Então, assim, nesse caso, tá, pessoal? No caso das dissertações, teses, TCCs, então, esse padrão
ele obriga, né, ele traz essa obrigatoriedade do texto, do resumo em inglês. E aí, por exemplo, se você tiver a intenção de direcionar o seu estudo para uma universidade da Espanha ou que fale o idioma espanhol, aí é interessante que você apresente o resumo também nesse idioma. Tá? Então, é sempre importante, o meu direcionamento, os meus estudos são voltados para determinado tema, e eu pretendo abranger esse idioma, trabalha bastante com esse idioma, então eu também posso apresentar, de repente, o resumo no idioma francês, enfim, em outros idiomas, tá? A lista de ilustrações opcional, nem sempre você vai ter, lista de tabela também opcional, de abreviaturas e siglas também é opcional, tá? De símbolos também. O sumário, ele é obrigatório. Então, nós vamos aprender como fazer um sumário automático. Isso facilita demais. Também, desculpem, vou voltar aqui, embora não seja obrigatório, né, seja opcional, nós vamos aprender a fazer também sumário de tabelas automáticas, porque às vezes a gente acaba se perdendo. Então, principalmente aqueles textos mais longos, que tem muitas tabelas, muitos quadros, a gente acaba se perdendo. Tá? Então, eu vou ensinar como fazer ele automaticamente. Aí vocês conseguem gerar um sumário dessas tabelas, quadros, enfim, e ele vai atualizando à medida que você colocar para atualizar, claro, mas automaticamente. Evita que ocorram erros, inclusive. Aí os elementos textuais, né, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão ou considerações finais. Tá? Então, isso é obrigatório, ele tem que estar inserido como texto, como um elemento textual. Os elementos pós-textuais, o único que é obrigatório são as referências, tá? Então, as referências, elas sempre são obrigatórias, elas sempre têm que aparecer, tá? Nos seus elementos pós-textuais, perdão. Glossário opcional, as obras consultadas opcional, apêndice também, anexos, índices, apêndice e anexo. Qual é a diferença? O anexo é quando eu utilizo um material que ele já existe. Apêndice é quando eu construo esse material e vou utilizar. Então, o exemplo de apêndice, um roteiro de entrevistas, porque fui eu que produzi, né? Eu, minha equipe, enfim, nós que produzimos esse escrito, enfim, esse documento. Então, ele é um apêndice. Tá? Agora, por exemplo, se eu vou colocar fotos, se eu vou colocar imagens ou documentos que eu utilizei, que não foram desenvolvidos, confeccionados, vamos dizer assim, por mim, ou por quem está escrevendo, então aí eu coloco como anexo. É a principal diferença. Sobre a configuração da página, pessoal, papel branco ou reciclado, tá? Digitado no cor preta, formato A4. As margens, 3 na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 3 centímetros na margem direita, 2 centímetros na margem direita e 2 na margem inferior. Tá? Então, alguém pode estranhar aí, porque é uma mudança que já tem um tempinho, mas antes era 2,5 inferior e direita, agora é 2, tá? Então, superior e esquerda 3, direita e inferior 2. Sobre a fonte, os parágrafos, margens e títulos. A fonte. Utilizamos ou a Times ou a Arial. Tá? A BNT ela possui essa flexibilidade, então vocês podem utilizar ou uma ou outra. Eu, particularmente, né, prefiro a Times, mas é algo bem particular. Tá? É livre, na verdade, ou Times ou Arial. Tamanhos. Nós vamos utilizar os tamanhos 10, 11, às vezes, 12, 14 e 16, tá? Por que eu vou falar às vezes para vocês? Porque, geralmente, você pode utilizar nas referências ou o tamanho 11 ou o tamanho 10. O que importa, perdão, referências não, nas citações.
O que importa é que elas sejam em um tamanho menor que o texto, certo? Então, assim, eu vou utilizar o tamanho 11, que é o que geralmente nós utilizamos para citação direta. Vou utilizar o tamanho 11. Aí lá embaixo vou colocar o tamanho 10. Não pode, tem que ser padronizado. Então, eu decidi colocar o tamanho 11 nessas citações, que é o mais indicado, eu utilizo em todas as outras citações. Sempre lembrem de padronizar. Eu vou mostrar isso também na nota de rodapé, por exemplo. Às vezes eu escolho colocar na nota de rodapé as referências. Tá? Então, eu vou colocar a referência desse texto na íntegra na nota de rodapé. É porque isso depende, na verdade, da área. Tá? Então, depende... Por exemplo, a área do direito, ela utiliza muita nota de rodapé com referências completas. A nossa área de educação, nós utilizamos também, mas não tanto quanto eles. Então, vai variar de área. Só que é sempre importante padronizar. Então, se eu vou utilizar as referências na íntegra, então eu utilizo em todas. Se eu for fazer essa referência na nota de rodapé. Na prática vai ficar mais fácil, vou mostrar para vocês. Parágrafos. Espaçamento 1,5, tá? No texto todo. As referências, elas vêm com espaçamento simples. Tá? Muito importante. Todos os parágrafos, eles têm que ter um recuo de 1,25 centímetros, que é um tab aqui, sabe, do teclado. Então, todos, eu vou mostrar também como configuramos isso com temas no Word, para facilitar a vida de todo mundo, tá? Sempre justificado. E aí, mostro também para vocês, na prática, como fazer isso, essa questão de 0 pontos antes e 0 depois. Aí eu vou mostrar para vocês como faz diferença. A gente não percebe mais fácil, tá? Entre citação e texto, sempre um espaço de 1,5. Então, eu vou dar um Enter e entre o texto e a citação direta, por exemplo, eu tenho que ter um espaço de 1,5. Tem, tá? Depois também, depois da citação, a mesma coisa. O resumo, ele é centralizado, espaçamento 1,5, tá? Times ou Arial 12, parágrafo único, não tem entrada de parágrafo em resumo, é um parágrafo único, tá? E também justificado. As palavras-chave até 5, até 5, separadas por ponto e vírgula. Vamos para a apresentação e justificativa. Ela não é numerada. Tá? Então, eu posso utilizar ela como um título, eu devo utilizar ela como um título. Ela entra como título de nível 1, vou mostrar também, mas ela não é numerada. O título ele é centralizado, negrito, mas não é numerado. Títulos. Nós temos títulos até 5 níveis. Tá? O que é mais comum, o que é mais aceito, até 5 níveis. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de quando eu vou utilizar. É difícil utilizar 5 níveis, mas eu trouxe um exemplo para facilitar. Então, o de nível 1, ele deve estar em negrito e caixa alta, né, letra maiúscula. O de nível 2, a primeira letra, né, é maiúscula, caixa alta e negrito. Nível 3, itálico. E aí você pode usar a caixa alta sem o negrito. Aquele o exemplo ficou certo. Mas o importante aqui é a questão do itálico, perdão. Por quê? Porque esses 3 níveis são os que nós mais utilizamos, certo? Então, esses são os mais utilizados. Aí você pode utilizar aqui, por exemplo, a caixa sem ser alta, mas em itálico, tá? Aí o de nível 4 seria isso. E o de nível 5 também. Aí aqui nós intercalamos entre itálico e não itálico. Mas a questão é como utilizar. Por isso que eu falei para vocês que nós vamos atrelar a BNT à metodologia. Como eu utilizo esses níveis? Então aqui, ó, vejam. Utilizei esse primeiro
nível para introdução geral, aí eu venho afunilando. O nível 2. Então, dentro da introdução, eu vou falar um pouco do contexto histórico, aí eu posso falar, de repente, dos conceitos, aí seria 1.2, aí eu posso falar dos autores, 1.3, tá? Então, só para a gente entender essa questão do nível. O nível 2, então, seria o contexto histórico. Dentro desse nível 2, eu vou falar, então, do estado especificamente de São Paulo, por exemplo. Aí o nível 3. Dentro desse nível 3, eu vou falar especificamente de Araraquara, estão vendo que está afunilando. E aí, dentro desse nível 4, vamos dizer assim, vem a Vila Xavier. Aí eu vou separar por bairros, de repente, aí eu vou 1.1, 1.1, 1.2, tá? Então, nós vamos separando dessa maneira, essa questão de níveis. Mas não é comum, tá? O mais comum é até o nível 3, mas pode ser utilizado até o nível 5. Citações. Nós temos as citações diretas. O que são citações diretas? De maneira assim, bem simples. É que ele copia e cola do autor. Tá? Então, eu não tenho como reescrever aquilo. A citação, a frase, né, o parágrafo que aquele autor escreveu, ele deve ser utilizado ali para complementar o que eu estou escrevendo, ele encaixa perfeitamente ali, ele traz um conceito importante para o que eu estou escrevendo, ele é imprescindível, então eu copio e colo na íntegra lá em meu texto, tá? O que acontece? Como eu sei, né, se ela vem separada, essa citação, ou se ela vem no corpo do texto? Ela vem separada quando ela tiver mais de 3 linhas, tá? E nós vamos aprender a fazer essa citação também de uma maneira padronizada. Mas ela vem separada do texto quando ela tem mais de 3 linhas. O recuo é de 4 centímetros para a citação toda, espaçamento 1, sem aspas, aí o tamanho varia de 10 a 11, lembrando de padronizar. Então, o mais utilizado é o 11. A citação direta, eu vou copiar e colar. Com menos de 3 linhas, eu insiro no texto entre aspas. Tá? Não inserir inteira. Eu vou mostrar para vocês, nós utilizamos o colchetes, 3 pontos, e novamente colchete, tá? Então, vocês vão ver na prática como fazer isso, mas é importante vocês saberem isso antes de escrever. Por quê? Porque depois é difícil, é complicado você ficar buscando referências, buscando a própria citação. Geralmente, quando o pessoal vai corrigir o escrito acadêmico, e aí tem essa questão da citação, é muito complicado, porque você não sabe se o autor utilizou a citação, a frase toda, se ela começa e inicia ali. Então, é muito importante vocês saberem utilizar essa questão das reticências antes e depois, se vocês não utilizarem a frase toda para essa citação direta. A citação direta é quando eu utilizei aquela obra, eu me apoiei no conceito daquele autor, daquela autora, e eu vou reescrever isso, tá? Eu vou parafrasear. Então, é uma citação, porque eu me apoiei na fala, na ideia daquele autor. Então, eu tenho que referenciar, porque se eu não referenciar, eu estou cometendo plágio, certo? Então, mas eu reescrevi totalmente. Tudo bem, mas você se apoiou no que ele escreveu para reescrever. Então, os créditos têm que ser dados a esse autor, essa autora, esses autores, enfim. Tá? Então, é imprescindível referenciar para não cometer o plágio, que inclusive é feito. Eu trouxe aqui poucos exemplos, assim, acho que mais curiosidade mesmo. Eu vou abrir um arquivo para vocês de exemplos, de referências, mas só para mostrar para vocês que nós podemos referenciar tudo. Tá? Então, nós podemos referenciar aqui palestras do YouTube, tem também páginas, né, de redes sociais que nós podemos
referenciar podcasts, que é muito utilizado atualmente, né? Nós colocamos, inclusive, o nome do entrevistado, do entrevistador. Então, nós podemos referenciar tudo, tá? E aí é o que eu disse para vocês, referencie, cite, cuidado com o plágio. Existe também o chamado autoplágio. É muito comum, na verdade, por pessoas que escrevem algum tempo sobre o mesmo tema, porque você acaba se autoplagiando sem perceber. Tá? Então, utilizem, criem esse hábito de referenciar. Ah, mas é a minha própria fala, eu disse no meu texto lá em 2014, então coloque. Né? O meu, por exemplo, Oliveira, eu utilizei em 2014, é a minha própria fala, mas eu me apoiei naquele momento em determinados conceitos, em determinados estudos, e é importante trazer isso agora. Então, eu coloco Oliveira 2014. Então, se referencie, né? Cuidado com o plágio, com o autoplágio. Tá? É muito fácil nós cometermos esse erro, e às vezes nem é por maldade. Né? Você está escrevendo, você está ali empolgado, escrevendo, utiliza um conceito, utiliza uma ideia, ela casa perfeitamente com o que você está escrevendo, mas você acaba esquecendo de referenciar, por exemplo. É plágio, infelizmente. Tá? Nós temos aí na verdade, nós temos vários, né, softwares que captam, né, esse plágio, eles fazem uma busca e é muito fácil de identificar, identifica o texto, o local de onde foi tirado. Então, cuidado, tá? Criem esse hábito de referenciar. Olha, eu li determinado texto, determinado artigo, capítulo, já anota. Uma outra dica que eu dou para vocês. Se vocês estiverem escrevendo, por exemplo, um artigo, uma tese, o que for, criem pastas. E aí, para os conceitos que vocês estão utilizando, para os subtítulos mesmo, vão colocando em pastas separadas. Isso facilita muito na hora de consultar, se de repente vocês esquecerem de referenciar na hora, de depois consultar o material. Tá? Então, uma dica que eu dou. Também tem outras dicas, aí depende da pessoa, mas o pessoal usa post-it de cor diferente, e aí identifica também nas pastas ou no próprio texto, mas para não se perder mesmo na questão da referência, para não cair no erro do plágio. Aqui eu trouxe para vocês os meus e-mails, minhas redes sociais, para o caso de dúvidas. Estou à disposição. Eu vou abrir aqui agora um Word. Nossa, peço um minutinho, por gentileza. Eu vou abrir um Word e vou mostrando para vocês na prática tudo isso que a gente começou a conversar aqui, tá? Só um segundo, por favor. Se quiserem tirar alguma dúvida já, fiquem à vontade, tá? Um pouquinho para a unidade. Nenhuma dúvida por enquanto, pessoal? Nenhuma por enquanto, professora. Eu achei que a internet ia cair. Tá bom. Obrigada.
Eu estou roteando aqui a internet, então eu peço desculpas pela demora, tá? Eu vou passar aqui depois, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar para vocês os exemplos, né, os materiais, e também um material que eu mesma criei para um bom resumo. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer resumo, né? O que eu coloco no resumo, como eu devo fazer esse resumo. Então, é um resumo colorido, tá? Porque ele facilita na hora de escrever, na hora de identificarmos o que foi colocado, o que não foi colocado, e o que torna esse resumo completo, né? Ou um resumo com falhas, enfim. Você conseguiu aqui. Agora vamos voltar aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu abri um Word totalmente desconfigurado, né, para mostrar para vocês como nós vamos fazer tudo aquilo que nós já vimos. Tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos a possibilidade de trabalhar no Word com temas. Eu não sei se vocês já utilizaram, se já ouviram falar. Tá? O que são esses temas? Tá vendo aqui? Estilos, na verdade, que é o nome, mas eu costumo dizer temas. Vocês observam aqui que nós temos temas prontos já. O Word já disponibiliza alguns temas, né, que geralmente nós não utilizamos. Como nós vamos fazer isso de uma maneira que facilite o nosso trabalho em relação à BNT? Nós vamos criar temas. Então, eu costumo, inclusive, colocar até meu nome no estilo aqui, vou falar estilo, porque é o nome que ele usa aqui. O estilo, eu coloco até o meu nome, que é para não confundir na hora de utilizar. Porque, por exemplo, eu tenho uma tese de uma dissertação de 90 páginas. É difícil eu ir página por página aqui, ó. Seleciono esse parágrafo, times, 12, justificado, espaçamento 1,5, parágrafo, 0 pontos antes, 0 depois, recuo de primeira linha de 1,25. Olha o tempo que nós levamos para fazer isso com um parágrafo. E aí, se você tem inúmeras páginas, você vai ter que fazer isso parágrafo por parágrafo. Então, nós utilizamos esses estilos para facilitar. Tá? Então, como nós vamos fazer esses estilos? Vamos lá. Aqui, lembrem que eu disse para vocês que a apresentação ela é um título de primeiro nível. Então, ela vem a apresentação, tá? O resto dos títulos, eles são numerados, né? Eles têm uma sequência de numeração. A apresentação, ela não tem, por isso ela vem centralizada. Referência, também, ela não tem numeração, ela vem centralizada. Então, mas ela é nível 1 também. Prestem atenção na questão dos níveis. Eu já vou criar aqui. Na verdade, eu não vou criar para apresentação, para depois não interferir, né, nos outros títulos de primeiro nível. Mas eu vou mostrar para vocês como eu coloco esse título em primeiro nível.
Então, eu venho aqui, seleciono o título, botão direito, parágrafo, aqui, ó, nível do tópico, 1. Certo? Por que eu faço isso? Porque quando eu for gerar o meu sumário automático, ele vai já organizar por níveis. Então, eu não posso pular nenhum título, porque senão, na hora do sumário, ele vai ficar faltando lá. Tem como arrumar? Tem. Vou mostrar também. Então, aqui, já coloquei o meu título, né? Então, eu não me preocupo mais com isso. Esse título já está no nível correto. Vou para o texto. Eu venho no texto já clico aqui, porque se eu clicar aqui, ele vai modificar o nível, vai modificar o estilo. Então, eu venho, clico no texto. Venho aqui, ó. Acompanharam? Aqui, estilos. Essa é a primeira opção de novo estilo. Aí ele abre a caixa. Eu vou trabalhar nessa caixa, tá? Textos, eles sempre são alinhados à esquerda, tá? Eles começam sempre aqui e vão. Então, alinhados à esquerda. Eu venho aqui porque eu consigo trabalhar melhor, ó. Formatar. Primeiro venho na fonte, tá? Então, é normal, Times 12. Em memoriais, por exemplo, o pessoal usa muito Versalete. Vou só clicar para vocês verem a diferença, olha. Ah, isso aqui não é letra maiúscula, não. É o Versalete. O pessoal utiliza assim, quando não é obrigatório, né? Porque o memorial, por exemplo, ele não é obrigatório que você utilize a norma. Então, para ficar uma coisa, de repente, mais clássica, o pessoal utiliza. Só para conhecimento mesmo. Aqui está tudo certo com a minha fonte. Eu venho para parágrafo. É aqui que nós trabalhamos a questão do ponto antes e depois. Vou mostrar para vocês a diferença do ponto antes e do ponto depois. Tá tudo certo, recuo à esquerda. Aqui, o primeiro parágrafo apenas, primeira linha, ó. Primeira linha apenas 1,25, tá? Isso aqui nós vamos modificar na hora da citação direta com mais de 3 linhas, mas para o texto normal é isso. Passamento, 1,5. 0 ponto antes, 0 depois, ok. Aqui eu coloco, olha, para facilitar, corpo do texto, Maria. Vou identificar que é meu, porque depois abre uma lista enorme aqui de estilos, e aí você acaba se perdendo, tá? Ah, esqueci de mostrar aqui para vocês, pessoal. Parágrafo, nível do tópico. Coloquem corpo de texto, porque se vocês colocarem sem querer nível 1, ele vai aparecer lá no sumário, o seu texto inteiro no sumário, é automático, tá? Então, corpo de texto, lembrem. Ok. Aí, não justificamos. Esqueci de justificar, ó. Eu já identifiquei que eu não justifiquei, certo? Ai, nossa, eu vou ter que criar outro nível? Não, você vem aqui, é o que nós acabamos de criar nesse estilo, venho modificar, tá? Eu quero justificar, certo? Aqui já atualiza. Inclusive, se eu me der conta de que está errado, depois ele atualiza automático também, tá? Não preciso voltar e selecionar tudo. Tudo que tiver dentro aqui, selecionado, inserido no corpo de texto Maria, que é esse estilo que eu criei, se eu fizer qualquer modificação aqui no final, mesmo que seja do texto, ele modifica todo. Para mim, isso que é o interessante, isso que é o legal. Eu não preciso voltar refazendo, tá? Então, aqui, o nosso corpo de texto está pronto. Então, por exemplo, aqui... identifiquei que isso aqui é um novo parágrafo. Ó, ele já fala automático, certo? Ele já vem automático. A gente não precisa se preocupar. Outro parágrafo.
estou escrevendo outro parágrafo, ele já vem com a entrada. Se vocês selecionarem aqui, por exemplo, ó, estou fazendo, selecionei, botão direito, parágrafo, ó, ele está totalmente já organizado, porque eu estou utilizando aqui o estilo, eu não preciso me preocupar. Então, por exemplo, tenho 90 páginas, eu vou selecionando tudo, selecionei, venho e aplico o meu corpo de texto. Aqui ele já aplicou geral, pessoal, porque estava em um único parágrafo, tá? Como se fosse um... É que eu coloquei desconfigurado aqui para vocês. Mas, por exemplo, eu vou desconfigurar esses parágrafos. Para vocês verem. Normal. Tá vendo? Ó, normal. Isso aqui é corpo de texto no meu trabalho. Eu venho, seleciono e venho aqui no estilo que eu criei. Ele já arruma tudo para mim. Certo? Acho que essa parte de corpo de texto tá ok. Aqui tem uma outra opção de título. Vou utilizar isso aqui como um título de primeiro nível, para vocês entenderem a questão do primeiro e do segundo nível, e vou mostrar o ponto 0.11 e depois aqui nos títulos para facilitar. Bom, eu começo com a minha introdução. A minha introdução é essa daqui, tá? Então, vou colocar aqui, introdução. Vou colocar até em letra minúscula para vocês verem a mágica do estilo. Tá? Então, eu vou começar a criar os meus títulos. O que eu sugiro, na verdade, é que à medida que vocês forem escrevendo, né, que vocês já criem os estilos, ao invés de deixar para criar no final. Tem gente que cria, primeiro eu vou escrever, depois eu venho criando e selecionando e aplicando o estilo. É melhor criar antes, na verdade, sim, à medida que for aparecendo. Não faz sentido eu já criar um título de nível 2 aqui se eu não estiver nele. Porque ele até desconfigura, se você não tomar cuidado e tiver aqui clicado, por exemplo, ele vai acabar modificando esse. Então, à medida que for aparecendo no texto, vocês é melhor que vocês façam as modificações, criem os estilos à medida que forem aparecendo. Tá? Então, aqui, nível 1. Vou começar a criar os meus estilos de nível 1. Então, eu venho aqui. Vamos voltar. Aqui. Novo estilo. Nível 1. Então, eu coloco aqui. Títulos, nível 1. Nível 1, vou colocar Fer, tá? Para facilitar. Nível 1, Fer. Eu venho, títulos, pessoal, também, tá? Sempre à esquerda, os títulos, eles são sempre, eles vêm sempre da esquerda, então, para a direita, então, eles vêm colado aqui, tá? Na parte esquerda. Esquerda, título, nós vimos que os títulos de nível 1, vamos formatar aqui, ó, fonte, eles são tamanho 12, maiúsculo, tá? Letra maiúscula, negrito, certo? Então, aqui veio a linha da esquerda, fica, negrito, aqui. Vamos para parágrafo agora, tá? Nível 1. Eu quero que ele apareça no sumário como nível 1, certo? 0 ponto antes, 0 ponto depois. Aí eu vou mostrar o exemplo, sem estar com um 0 aqui. Então, ok, tá tudo certo, confiro, né? Está tudo certo. Se eu esquecer de algo, eu venho e modifico aqui. Tá? Então, olha lá. Ele não recuou, ele não veio totalmente para cá. A gente tem que identificar o porquê. Ele tem que ficar colado aqui, tá?
Na verdade, aqui, ó, olha aqui que nós esquecemos. Nós, eu digo eu, né? Mas a questão esquecida foi essa daqui, ó. Ele tá com a primeira linha de recuo, certo? Então, eu coloco nenhum. Tem que vir colado aqui. Ok. Ok. Certinho. Então, já sei que meus títulos de nível 1 estão aqui, né? Prontos para serem utilizados. Aqui, pessoal, vou criar um título de nível 2. Opa. Uma coisa importante. Nós vamos utilizar aqui a sequência numérica, certo? Eu não coloco ponto, tá? Não é um ponto introdução, é um espaço, né? E já entro com o texto. Não coloque em ponto, a gente só vai colocar o ponto aqui, ó. 1.1, 1.2, 1.3. Uma outra coisa que é importante, que é interessante fazer aqui nos títulos, é essa questão aqui, ó. Por exemplo, eu já coloco a numeração. Eu venho modificar, eu venho em numeração, e aí eu escolho o modelo da minha numeração. É esse aqui o modelo da minha numeração. Eu não posso pôr ponto depois da numeração, certo? Eu já vou colocar aqui a questão da numeração, ok. O que aconteceu aqui? Vamos ver se a gente identifica. Eu, na hora de escrever o título, eu coloquei o número 1. Então, ele repetiu, claro, porque ele entende que isso aqui faz parte do texto. Mas se você seleciona lá para numerar, ele vai numerar automaticamente. Eu não gosto, porque geralmente quando ele numera, assim, tá vendo que ele vem de novo com recuo? É automático do Word. Então, eu gosto de inserir a numeração. Depois a gente consulta lá no sumário se a numeração, inclusive, está correta. E geralmente de título de nível 1 é mais fácil. Mas eu prefiro assim. Eu acabo... Na verdade, quando a gente faz isso, acaba tendo 2 trabalhos. Eu tenho que voltar lá, pedir para o recuo, ou se não, recuar aqui mesmo, tá? Aí vai de cada um. Vou criar um novo estilo. Título, nível 2. Vai vir um negrito, alinhado à esquerda. Fonte. Não é todas em maiúscula, como nós vimos. Parágrafo, nível 2. Aqui eu ponho tudo 0, porque senão ele vai se deslocar e ele é alinhado à esquerda. Tá bom? Ok. Ok. Certinho. Título de nível 2, pronto. Ah, esse aqui é um título de nível 2, meu. Eu venho, seleciono o título de nível 2, ó. A gente já faz automático. Certo? Vamos fazer aqui a questão do 0 ponto antes e 0 ponto depois. Vou clicar com o botão direito, parada. Tá vendo que tá com 0 ponto antes e 0 ponto depois? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 12 pontos. Olha a diferença. Ele pula. Deixa eu colocar isso para baixo, para vocês verem melhor a diferença. Olha só, tá com um espaço só aqui. Só que ele está com pontos. Então, ele fica distinto, por exemplo, do que está com, ó, aqui está com 12 pontos, aqui está com 0 pontos. Olha a distância. E na teoria eles estão, os dois, com um espaço só. Então, quando eu identifico, na verdade, eu já faço isso aqui no título e faço também no corpo de texto. Eu tenho que aplicar essa questão do 0 ponto antes e 0 ponto depois para não acontecer isso aqui. O que é certo? Aqui, ó, eu venho no botão direito, parágrafo, 0 ponto, e tem um espaço de 1,5. Está ok. Aqui,
botão direito, parágrafo. Tá ok aqui o espaçamento de 1,5, só que o 0 tá errado. Eu tenho que vir para 0, e aí agora tá tudo certinho. Tá? Corpo de texto aqui, venho, seleciono, ele já vem com o espaço para mim. Ah, isso é corpo de texto também? Aplico o corpo de texto. Não há preocupação. Ah, deixa eu ver se está com 12, com espaço. Não preciso disso. Aplicando os estilos. Vamos para citações agora. Aqui, ó. Um exemplo daquelas citações que eu disse para vocês, no caso das reticências. Aqui. Será que realmente esse parágrafo ele começou aqui? Eu sei que começou. Aí eu coloquei aqui em letra minúscula porque ele está inserido aqui no texto, enfim. Mas eu sei que começou aqui. Então, se não tivesse começado aqui, se a primeira letra da frase que eu utilizei não tivesse sido essa, eu teria que colocar colchete, 3 pontinhos, colchete. Tá? Porque o que significa? Que tinha mais coisa antes, mas eu não utilizei. Eu utilizei a partir daqui. Tem coisa depois, mas eu também não utilizei. Então, eu parei aqui. Eu paro, na verdade, eu cito o que eu quiser, eu começo onde eu quiser, eu paro onde eu quiser. Tem menos de 3 linhas? Tem, eu entro aqui, vem no texto, normal, tamanho 12, espaçamento 1,5, ó, ele é corpo de texto normal. Só que ele vem entre aspas, né, para diferenciar, na verdade, para delimitar onde começa a fala do outro autor e onde termina, tá? Finalizo e aqui coloco, né, o Ribeiro, se eu não me engano. Ribeiro, 2013, 2013B, por quê? Porque eu usei 2 obras do mesmo Ribeiro em 2013. Ele publicou as 2 em 2013. Então, eu venho por ordem, na verdade, a ordem alfabética, para determinar qual é a A e qual é a B. E aí, eu venho já utilizando aqui. Então, por que é importante nós já irmos separando as referências? Porque eu identifico, nossa, eu já tenho que ficar atenta aqui, porque tem 2 obras do Ribeiro. Então, depois vai ficar difícil você ficar procurando qual é o Ribeiro A, qual é o Ribeiro B, por exemplo. Então, pensem sempre em facilitar a escrita de vocês, para que vocês possam utilizar a energia escrevendo, né? E não se preocupando, quebrando a cabeça com isso depois. Então, aqui, dentro do parênteses, o sobrenome vem maiúsculo, todo, caixa alta. Se eu tivesse escrito esse texto com Ribeiro, por exemplo, eu não coloco vírgula, coloco ponto, vírgula, Oliveira, vírgula, ano, vírgula, página. Tá? Então, esse E comercial aqui, por exemplo, ele não é utilizado na BNT, é utilizado na ata. Então, se estiver assim no seu texto, está errado. Tudo bem? Deleta. Você sabe que na BNT você tem que usar o ponto e vírgula. Tá? Se eu tivesse feito a referência aqui fora, por exemplo, eu posso também. Só que eu tenho que saber que existem esses padrões. Então, eu vou falar aqui. Ó. Deixa eu achar uma e use fora. Aqui. Ribeiro, 2004. Eu vou deletar isso aqui para não confundir você. Ribeiro, 2004. Página, o P do página minúsculo, página 5, destaca que o cenário, tarará, 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 tarará. Comecei aqui, sei que tem coisa antes, sei que tem coisa depois, parei aqui. Ó. Coloquei o Ribeiro fora do parágrafo, ele vem somente com a primeira letra maiúscula, ele está fora do parágrafo. Tá? Mas aqui, tá vendo, pessoal? É uma citação direta. Eu estou citando a página, só que ele veio fora. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou escrevendo.
Ribeiro, tarará, destaca que o cenário, porque eu continuo uma parte, eu continuo escrevendo uma parte minha, né, uma criação minha, e então eu coloco aqui. Eu poderia também, nesse caso não daria certo, porque eu estou falando que o Ribeiro vai destacar o cenário, né? Mas em alguns casos, você pode utilizar assim, ó, você está escrevendo determinada questão, aqui não seria o Ribeiro, então assim, destaco que o cenário que contemplava o momento histórico, só para dar um exemplo para vocês. Era, porque eu estou falando, era comum, tarará, tarará, tarará. E aí, para complementar essa minha fala, tem uma frase perfeita que encaixa aqui, que é a do Ribeiro. Aí eu insiro ela, né, como aqui, destaco, eu estou falando, aí de repente eu coloco essa frase que encaixa perfeitamente. Aí o que eu faço? Coloco aqui, ó. E essa frase aqui é do Ribeiro. 2004, T minúsculo, página 18. Aí eu cito dessa maneira. Dentro do parágrafo, aí. Vamos para uma citação direta. Nós podemos... vamos utilizar esse exemplo aqui. Um exemplo. Isso é uma citação direta. Tá? Então, eu copiei lá do texto da Bedin, da Musete do Ribeiro, copiei, colei aqui, tá? Idêntico ao texto deles. Tem problema? Não tem problema. Não tem problema, mas você tem que referenciar. Tá? Vamos lá. Vamos criar um estilo para citações diretas com mais de 3 linhas. Novo estilo, citação direta, alinhado, né? Mas no caso a gente não vai usar a questão do alinhamento, ele é alinhado em um determinado momento, mas ele vai ser alinhado aí nos 4 centímetros e nós vamos ver como fazer. Fonte, né? Então eu vou utilizar a fonte 11, normal, ok, justificado, tá? Para não ficar aquela coisa, um parágrafo, uma frase termina num lugar, a outra em outra, então justifico. Vem um parágrafo, é corpo de texto, não tem nível nenhum, porque minha citação direta ela não aparece em sumário. Aqui não tem o recuo também da primeira linha. Eu só tenho um recuo total aqui, na verdade, do parágrafo que eu vou utilizar, que eu vou citar diretamente. Eu venho aqui e coloco 4 centímetros. Tá? Espaçamento entre linhas da citação direta é simples. 0 ponto antes, 0 ponto depois. Certo? Citação direta, com mais de 3 linhas. Tudo certo, tudo certo. Ok. Ele aplicou já. Tá? Aqui. Entre o parágrafo e a citação, tem que ter um espaço aqui de 1,5. Vamos conferir. Botão direito, parágrafo, 0 ponto, 0 ponto, 1,5, tá certinho. Aqui, depois da citação, eu começo a escrever o texto. Tá certo deixar assim? Não, ó, nós estamos com 2 espaços. Tá? Vou colocar aqui o 0 ponto antes e o 0 ponto depois para vocês verem de novo a diferença. Vou colocar aqui 18. Ó, tá com espaço só. Tá vendo? É um espaço só. Aqui também é um espaço só. Não pode, a gente tem que padronizar. Tem alguma coisa... À medida que vocês vão utilizando as normas, vocês vão acabar enxergando isso. Então, bate o olho e já identifica que tem alguma coisa errada ali. Então, eu venho no botão direito, parágrafo, deixo aqui, sempre no 0. Tá? Ok, citação direta, feita, certinha. Aqui eu finalizo, tá?
Ah, não finalizou aqui? Tem mais coisa? Sem problemas. Comecei aqui, eu sei que eu comecei aqui, só que tem mais coisas, eu finalizo aqui. Tá? Continua aqui, texto. Deixa eu ver se nós pulamos alguma questão. Referência dentro, a referência como utilizada fora. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não? Não. Oi? Não. Tá, obrigada. Vamos criar aqui, então, um quadro, tá? Quadro é diferente de tabela. Quadros são fechados. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Aqui chama tabela, mas na verdade é quadro. Tá? Quando você fecha, é quadro. É quadro. Tá? Na norma, gente, tô falando. Vou criar um quadro maior aqui. Nome, idade, profissão, polarização. Entre o texto e o meu quadro, a minha tabela, a minha ilustração, também espaço de 1,5. Tá? Eu venho aqui, eu vou inserir. Como eu vou fazer isso de uma maneira que depois, quando eu for criar a minha lista, ou mesmo eu estou escrevendo um texto, eu decido, depois de determinado momento, voltar e entre a tabela 1 e 2, eu vou colocar uma outra tabela. Aí eu tenho que renomear todas as tabelas. Se eu utilizar essa função aqui que eu vou mostrar para vocês, o Word faz isso automaticamente. Então, eu fiz todas as tabelas, aí decidi colocar uma lá, eu venho, utilizo, né, esse recurso, e o Word vai atualizar automaticamente o número das demais tabelas. E aí, quando eu for gerar lá o sumário, eu faço isso automaticamente, sem me preocupar. Então, eu venho aqui, ó. Referência, tá? Inserir legenda. Aí eu coloco aqui o rótulo, né? Vou utilizar quadros. Estou trabalhando com quadros. Né? Quadro 1, especificação dos participantes. Tá? Ok. Vou modificar aqui, porque é times 12, né? Tirando aquelas questões que nós já falamos, é times 12 por uma cor preta, aqui eu coloco um negro, tá? Aqui, pessoal, já ficou automático, então eu não preciso me preocupar. Eu coloquei outra tabela, ele vai atualizar automaticamente. Então, isso aqui é meu quadro 1, aqui eu estou com espaçamento de 1,5, estou, ok. Logo abaixo, eu tenho que colocar a fonte, tá? Essa fonte, coloco fonte, 2 pontos. Fui eu que fiz esse quadro? Foi. Ele tem que ter uma fonte. Então, a minha fonte aqui é elaboração própria. Tem que ter fonte. Os artigos voltam por isso. Mas fui eu que fiz, tá? Mas ninguém sabe que foi você que fez. Né? Você pode ter copiado esse quadro de alguém, aí é plágio. Então, é elaboração própria. Seleciono aqui, negrito. Aqui é tamanho 12? Não, aqui é tamanho 10. Tá? Então, a minha fonte aqui, embaixo de ilustração, de tabela, de quadro, é tamanho 10. Tá? Aqui é normal, tamanho 12, tamanho do texto. Ok. Dou um espaço, tenho um espaço de 1,5, continuo o texto. Opa, perdão.
de acordo com a tabela. Tá? Olha aqui. Olha o tamanho que tá. Aqui já é corpo de texto. Vem, corpo de texto já. Aqui vocês identificaram o que aconteceu? Quando eu pulei a linha, aqui, pulei a linha, eu já dei um tab automaticamente aqui na minha cabeça. Quando eu clico em corpo de texto para aplicar o tema, quando eu cliquei em corpo de texto, ele pulou mais um. Tá? Então, ele identificou que ele aplicou o tema, na verdade, e eu já tinha aplicado um espaçamento aqui, um tab, né? Então, às vezes acontece, mas é só voltar aqui, clicar novamente, ele vai acertando. Aqui, então, um e-mail. Vamos para uma nota de rodapé. As pessoas também, muito artigo volta por questão de nota de rodapé, confusão, às vezes repete, né? Porque você tem a opção, de repente, de colocar aqui o número 1, selecionar e vir aqui. Eu vou colocar aqui embaixo e vou escrever. As pessoas geralmente fazem isso. Mas tem uma maneira de fazer a nota de rodapé automaticamente, tá? Que é da seguinte maneira. Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar um link, né? Ou vou falar um pouco da obra do Ribeiro, né? Eu acho importante destacar. Enfim, utilizo a nota de rodapé, na verdade, para o que eu achar necessário. Vou utilizar esse exemplo aqui do Santo Ofício. Venho em referências, nota de rodapé. Ele insere automaticamente, tá? Então, referências, nota de rodapé. Então, aí eu falo assim, ó, o Santo Ofício foi, tarará, tarará, tarará. Tá? Posso fazer a citação também aqui, não foi ele que falou, mas tudo bem. Faço aqui a citação, ok? Na nota de rodapé, qual é a formatação? Eu crio estilos aqui também. Eu venho no novo, nota de rodapé, nota de rodapé, times 10, justificado, tá? O tamanho é 10. Verifiquem aqui se o parágrafo é corpo de texto, porque senão vai aparecer no sumário, tá? Outra coisa, espaçamento simples. Espaçamento simples na nota de rodapé. Ok, aí. Então, nota de rodapé já está ok também, eu já tenho um estilo para ela. Continuo. Vamos agora tirar a prova, né, dos sumários que nós fizemos automaticamente. Esse aqui é um sumário desconfigurado, olha. Tá? Vamos tirar a prova aqui do sumário. Eu vou inserir aqui uma quebra de página. Vou ficar o sumário com digito, né? Sumário. Centralizo. Pulo uma linha, inserir, referências, travou novamente, sumário, aí eu escolho aqui que ele tem os sumários automáticos, ó, tá vendo? Então, vamos colocar esse aqui. Ele já insere o sumário automaticamente. Então, lembra que nós criamos lá o nível 1, o nível 2, o nível 3? Ele já insere automaticamente. Uma coisa muito importante, o sumário, os títulos do sumário, eles têm que aparecer idênticos aos do corpo do texto. Tá? Então, às vezes, isso dá um pouquinho mais de trabalho, porque, na verdade, aqui eu tenho que venho selecionando, aí eu aplico, né, 12.
cor, enfim. E aí ele já está automático. Por exemplo, eu vou mudar aqui, ó, esse de nível 1, ele não acompanhou, tá vendo? Eu sei que todos os nível 1 eles são maiúsculos. Então, eu tenho que estar idêntico ao corpo do texto, tá? Aí, não criei um de nível 3 para vocês, para mostrar, mas tudo bem. Vou mudar de página, ó, o nível 1 aqui, esse nosso título está na página 10. Vou mudar de página. Só para nós vermos a questão da... Vamos lá. Voltamos para o sumário. Mudei de página, escrevi mais coisas, tirei, enfim. Sempre antes de entregar o trabalho, eu tenho que atualizar esse sumário. Então, eu venho, botão direito, atualizar sumário. Eu mudei só as páginas, eu coloco atualizar apenas número de páginas. Eu mudei o índice inteiro, eu coloco atualizar o índice inteiro. Tá? Então, eu só mudei as páginas, ok, ele muda automaticamente para mim. Certo? Então, acho que a questão do sumário, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me dizer também. Aí, vamos para a próxima. Página. Nós fizemos uma lista, nós colocamos tabelas, quadros no nosso texto, tá? Nós precisamos apresentar essa lista de quadros. Eu venho aqui, referências novamente, inserir índice de ilustrações, tá? O que eu quero inserir? De quadros. Eu fiz de quadros, eu vou inserir de quadros. Já me mostrou aqui o quadro 1, aí eu coloco aqui, né? Lista de quadros. Centralizo, sempre então centralizado, um espaço, tá? E aí aqui o quadro. Então, vou lá modificar o quadro, né? Vou tirar ele aqui da página. Modifiquei a página, por exemplo. Poderia ter inserido outro quadro para identificar. Botão direito, atualizar campo. Atualizar apenas o número de páginas. Foi o que eu fiz. Ele já muda aqui automaticamente para mim. Bom, nenhuma dúvida até agora? Na verdade, pessoal, assim, essa parte do Word seria mais isso, tá? O que nós temos, além disso, são as referências. Mas as referências, elas são... Nós temos os modelos, claro, vou mostrar daqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Nós vamos mostrar os modelos... Vou mostrar o modelo, os modelos, perdão. Só que tem também um site que você consegue gerar as referências, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Com licença, professora. Oi? Com licença, termina 11h30, tá? Ai, meu Deus, me perdi no tempo, desculpem. Eu vou só compartilhar aqui rapidamente para mostrar para vocês, então, onde vocês encontram esses materiais, tá? Compartilhar a tela. Esse site aqui, pessoal, ó, more.ufsc, vou passar aqui para vocês no chat. Vocês conseguem gerar a citação, a referência, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, periódico no todo. Clico em revista. O título do meu artigo é o referencial teórico, editora Atlas. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Local de publicação São Paulo. Ano 2012. Não é online. Tá, se for online, sim, é online, eu tenho que colocar o link, porque depois ele vai pedir o link. A data de acesso, eu acessei hoje, dia 20 de 10 de 2022.
É importante colocar a data de acesso, porque os links se quebram. E aí você não tem como comprovar que você, por exemplo, acessou aquele link. Então, você colocando a data de acesso, você quer dizer que naquele dia ele estava funcionando. Tá? Então, você se protege, vamos dizer assim. Aí eu gero a referência e citação. Olha que interessante. Ele me mostra como eu tenho que pôr lá na referência e ele me mostra como eu tenho que citar, né? Como eu incluo o autor no texto, ó. Como eu faço a citação direta, por exemplo. Então, esse site aqui é muito legal para quem tem dúvida, tá? Então, eu clico aqui nele, nesse site, e aí eu crio a citação, eu identifico o que é, né? E vou preenchendo com as informações. Vocês viram que é bem simples. Site da biblioteca. Aqui no site da biblioteca, da FCELAR, fcelar.nes.br, biblioteca. Ctrl+C, vou colar aqui para vocês também. Eu venho aqui em apoio ao pesquisador, e aí eu consigo gerar ficha catalográfica. Onde está acontecendo? Gerar ficha catalográfica, informações sobre o currículo Lattes, detecção de plágio e as normas, tá? Clico aqui em normas da BNT. Vou copiar. Bem. Normas da BNT. O que eu tenho aqui nas normas da BNT? Um roteiro com tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu mostrei, sem contar a parte do Word, que foi uma parte prática. E aqui exemplos de referências. Tá? Então, eles montaram, na verdade, esse documento, pessoal da biblioteca, com exemplos. Então, como você utiliza, os hiperlinks, pessoal, perderam essa questão desse símbolo antes e depois. Né? Então, você só coloca disponível em 2 pontos e já coloca ele. O in, né, que é, por exemplo, eu vou citar um capítulo de livro. In, que quer dizer no, né, dentro deste livro. E o et al, que é para mais de 3 autores, eu coloco em itálico. Então, o meu texto tem 3 autores, eu cito os 3, tá? Então, vocês viram o exemplo, Musetti, Bedin e Ribeiro. Tem 4 pessoas, eu escolho. Eu vou citar os 4, só que aí eu padronizo. Toda vez que aparecer 4, eu cito 4, tá? Ou, se tiver mais do que 3, eu optar por não utilizar, né, por não citar os 3, eu cito o primeiro, então, Ribeiro, et al, ponto, e coloco esse et al em itálico. Et al, ponto, vírgula, ano e página. Aqui tem os exemplos, aí vocês podem consultar, né? Vou utilizar o livro, vou consultar como eu devo fazer essa referência. Aqui, pessoal, na norma da ABNT, os destaques, então, por exemplo, no livro, o destaque é o nome do livro. No capítulo de livro, o destaque é o nome do livro, você tira um capítulo, é sempre negrito, tá? A APA que vai utilizar o destaque como itálico. Então, o destaque na ABNT é sempre negrito. Em artigos, o que vem em negrito? O título da revista. Então, aqui nós temos vários exemplos, ó. Aqui, tá vendo? E aí tem uma parte que elas colocaram também, mas eu vou passar uma outra lista para vocês, vou encaminhar os materiais. E aí tem a questão do podcast que eu falei, da entrevista online, enfim. Tá? Aqui, então, no site da BNT, vocês encontram tudo isso e vocês encontram modelos no Word, se vocês tiverem dúvidas, então, modelo de pré-textuais, de pós-textuais. Acho que uma última coisa que eu não falei é que os modelos pré-textuais, eles não são paginados, tá? Então, eu começo a colocar a página 1 lá a partir da introdução, certo? Então, a partir do meu texto, da parte de texto, eu coloco 1. A capa, ela não é numerada e ela não conta. É como se ela não existisse ali na conta do sumário. Inclusive, ela tem que ser feita separada, porque senão tem que configurar para tornar folha de rosto, enfim. Eu sugiro que vocês façam separadamente. A partir da folha de rosto, conta, tá? Mas não é paginado. Elemento pré-textual não é paginado. Ele conta como página, mas ele não é paginado.
Então, provavelmente, sua introdução vai começar na página 10, página 11. Então, o primeiro título lá do sumário começa em página 11. Tudo bem, porque ele contou os pré-textuais, mas não numerou. Tá? Não é numerado. Numeração da BNT, canto direito superior. Sempre vem aqui em cima da folha. Tá? Canto direito superior, numeração. Aqui, se vocês tiverem dúvidas, inserir número de páginas, início da página, canto direito superior, ele já inseriu aqui para vocês. Tá bom? Ai, desculpem, eu me empolguei no tempo, eu cansei vocês. Falei demais. Nenhuma dúvida? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Foi ótimo, professora. Sem comentários, foi perfeito. Acho que foi tão perfeito que ninguém tem nenhuma dúvida. Ai, que bom. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição, tá? É que eu falo demais mesmo, eu acabo falando muito. Eu posso parar a gravação, então? Pode sim, por favor, professora. Muito obrigada, viu, pessoal? Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Bom, nós agradecemos à professora Maria Fernanda pela excelente palestra, né? E, por favor, não esqueçam de passar a avaliação para os meninos. Então, agora eu vou parar a avaliação. Muito obrigada, professora. Obrigada eu, professora Lucy. Obrigada pelo convite, viu? Estou à disposição.